Os princípios de Deus contidos nos 10 mandamentos. Nós vamos falar então um pouco, entender um pouquinho o que significa os 10 mandamentos, que são as leis morais de Deus. Existem cerca de 613 leis no Antigo Testamento e elas se dividem em leis civis, leis sacerdotais ou leis cerimoniais e a lei moral, que é os 10 mandamentos. As leis civis são as leis feitas para a nação de Israel que estava surgindo como nação. Então, ela seria como a constituição da nação de Israel que iria surgir, né? Que iria chegar na terra prometida, ia começar uma nação. Então, as leis civis seriam a Constituição nossa, no Brasil. Temos a Constituição, que é as leis que regem toda a sociedade. Então, as leis civis do Antigo Testamento são as leis para a nação de Israel, quando ele se estabelecesse como nação. As leis cerimoniais são todas aquelas leis que envolvem os holocaustos, as ofertas de sacrifício e tudo mais. Bem, as leis, tanto cíveis, eram para a nação de Israel específico, e as leis cerimoniais também era específico para a nação de Israel. Esses dois tipos de leis não são para nós, foram para o povo de Israel. Mas a lei moral de Deus, que é os 10 mandamentos, essa é para nós, tem que fazer parte do nosso viver. A lei civil e a lei cerimonial não existe para nós, mas a lei moral, sim. Os 10 mandamentos, eles são a lei moral de Deus. Ela é tão preciosa e tão importante que foi o próprio Deus que a escreveu, não é? Quem deu os 10 mandamentos? A Moisés. O próprio Deus, ali no monte, foi o próprio Deus que escreveu as leis na pedra. E essas leis, elas foram parar dentro da arca, que a arca era onde Deus se manifestava. Então, traz todo um simbolismo que essa lei, que a lei moral, ela deve estar presente onde Deus se manifesta. Este é um simbolismo que tem as tábuas da lei estarem dentro da arca onde Deus se manifestava. As leis morais, elas são tão importantes na vida do cristão que elas têm que estar presentes onde Deus se manifesta. Se Deus se manifesta na minha vida, essas leis morais de Deus precisam fazer parte da minha vida. Então, vamos lá. Êxodo 20. Irmãos, quando eu era criança, como eu nasci no lar cristão, quando eu era criança, que tinha a nossa escolinha bíblica, nós decorávamos os 10 mandamentos. E eu tenho decorado do tempo que eu era criança, os 10 mandamentos. Nós decorávamos os 10 mandamentos na escolinha de criança. Hoje, nós não sabemos onde está na Bíblia os 10 mandamentos. Então, espero que depois do estudo hoje a gente consiga ver a importância dos 10 mandamentos e colocar em prática. Não feche sua Bíblia, nós vamos ler, não vamos ler tudo uma vez só, nós vamos começar versículo por versículo, porque os 10 mandamentos, eles são separados em vários tópicos, tá? Então, nós vamos devagar por tópico. Versículo do 1 ao 2 diz assim: Então falou Deus todas estas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa de servidão. Então, antes de Deus começar a passar as leis para Moisés, ele se apresenta. Ele se apresenta como quem ele era e o que ele havia feito. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da terra de servidão. Deus está mostrando aqui a importância daquilo que ele ia fazer. Ele se apresentou, olha, essas leis são leis minhas. De quem? Do Deus Todo-Poderoso que te tirou da terra do Egito. Então, quem deu os 10 mandamentos? O próprio Deus. As leis morais de Deus não são contestáveis. Por quê?
porque não são leis humanas, são leis de Deus. Quando a lei é humana, eu posso contestar e achar que pode ser mudada. Mas quando a lei vem de Deus, é a palavra dele e acabou. Ponto final. Se nós entendermos isso, entendermos as leis e os mandamentos de Deus, nós vamos ter uma vida plena, tanto espiritual, quanto pessoal e quanto coletivamente. Elas são necessárias, pois nos unem e imprimem em nossa mente e os valores morais de Deus, tá? Então, os 10 mandamentos, eles vieram para que nós tivéssemos uma vida plena espiritual, uma vida plena pessoal e uma vida plena em comunidade. E assim é dividido os 10 mandamentos. Hebreus 8:10. Quando esse tempo chegar, diz o Senhor, farei com o povo de Israel esta aliança. Eu porei as minhas leis na mente deles e no coração deles as escreverei. Eu serei o Deus deles, e eles serão o meu povo. As leis, no Antigo Testamento, elas foram escritas em pedra. Aqui em Hebreus está falando que eu escreverei nos corações. Essas leis morais de Deus, elas não acabam no Antigo Testamento, elas passam para o Novo Testamento. E elas agora, elas não devem ser ter elas apenas escritas num livro, ou numa pedra, ou como os fariseus, né, da época faziam, escreviam e colocavam, né, nas suas frontes e ficavam repetindo. Não, ela deve ser escrita no nosso coração, porque quando é algo do coração, está no nosso coração, nós colocamos em prática. Tanto as coisas boas, assim também as ruins. Quando está no nosso coração, a gente pratica. Então, olha a seriedade que está falando aqui no texto de Hebreus. Essa lei deve estar escrita no nosso coração. Ela deve fazer parte da nossa vida. Então, vamos lá começar os 10 mandamentos. E Deus começa com as leis espirituais. E aí, ele no versículo 3, ele diz assim: não terás outros deuses diante de mim. Primeira lei de Deus, e é uma lei visando no lado nosso espiritual. Não terás outros deuses diante de mim. Então, nós precisamos reconhecer que há somente um Deus e que Ele é digno da nossa honra, do nosso louvor, da nossa adoração. A primeira lei de Deus e a primeira lei espiritual de Deus é que Ele deve ser único na nossa vida. Deus deve ser único. Não pode haver outros deuses. E aí, irmãos, quando fala em outros deuses, não está só adoração a outras imagens que nós vamos ver, mas está também no nosso coração não estar dividido entre Deus, nossa família, entre Deus e alguma outra pessoa. Hoje em dia, e sempre houve, né, muitas pessoas sendo colocadas como ídolos, como referência. Sim, nós podemos ter pessoas como referência na nossa vida, mas no nosso coração, Deus é o primeiro lugar. Nenhum outro, ninguém pode ocupar esse espaço que é de Deus. Mateus diz que aquele que ama pai, mãe, ou filho ou filha mais do que a mim, não é digno de mim. E aí você colocou algo bem interessante que diz que Deus ele é digno de receber honra, glória e louvor. E o que é ter Deus por digno? Então, quando a gente tem alguém por digno, é quando a gente faz, e ainda acha que nada, ou que fez muito pouco, que poderia ter feito muito mais ou melhor. É isso, ter por digno é isso. Quando a gente tem alguém por digno, a gente vai fazer, não vai se cansar e vai ser prazeroso fazer e ainda vai achar que fez pouco, além de tudo o que fez. Então, é importante a gente ter Deus por digno de louvor, porque Ele é de adoração e de honra. Muitas vezes os ídolos não são aqueles de se dobrar o joelho e se adorar, mas aqueles que dividem o nosso coração.
Então, às vezes o pai, a mãe, o filho, a filha ou a própria família, às vezes está à frente de Deus e a gente não detecta isso no nosso coração. Então, essa é uma lei espiritual. Por quê? Porque a minha vida espiritual, ela é em torno de Deus. Então, Deus, ele é a primazia na minha vida, né? Não tenho nada além dele. Do versículo 4 ao 6 diz assim: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem debaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a ela, nem a servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a maldade dos pais nos filhos até terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Então, aqui está falando sobre idolatria, não fazer para ti imagem de escultura. Também é lei espiritual. Por quê? Porque fala, não se encurvarás a ela. Quando nós temos uma escultura, fizemos um Deus, ele é para ser adorado. E é interessante que Deus, ele é bem específico. Olha, não farás para ti imagem de escultura, nem do que há nos céus. O que há nos céus? De onde Deus está? Anjos. Então não faça escultura de anjo. Não adore anjo. Não existe anjo da guarda, tá, irmãos? Existem anjos que estão a serviço de Deus para nós. Mas não existe anjo da guarda. Como, por exemplo, nós vimos, né? Troca de anjo da guarda. Troque seu anjo da guarda. O seu está muito cansado, você procura o mais fortinho. Gente, nós estamos rindo, mas isso aconteceu numa igreja, se diz evangélica, tá? A campanha da troca do anjo da guarda. Nós não temos anjo da guarda. Quem nos guarda? Deus. Os anjos estão a serviço de Deus. Anjo não obedece nossas ordens. Eu vou orar para o anjo da guarda. Nós oramos para Deus. E Deus usa os anjos, então, para as suas tarefas. Quando o texto diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que os temem e os livra, esse é uma referência ao próprio Deus. Anjo do Senhor ali é letra maiúscula, então quer dizer, é o próprio Deus. No Antigo Testamento, quando havia esse tipo de manifestação, é chamado de teofania. É a manifestação de Jesus Cristo no Antigo Testamento. Nem embaixo na terra. Então não é para nós fazer escultura do que tem na terra. E o que tem na terra? Aí tem muita coisa, né? Nas águas debaixo da terra. Peixes, baleias, sereia, iemanjá. E aí por diante. E o que há na terra? Nossa, também tem muitos animais. Por exemplo, na Índia, a vaca é um animal sagrado. O rato é um animal sagrado. Deus estava, quando colocou as leis, ele falou, não faça isso. Eles não são deuses. Eles não podem te livrar. Não se dobre a eles, não cultue a eles. Por exemplo, as religiões orientais, que é budismo, hinduísmo, tem muitos deuses em forma de animal. Não faça deuses do que há na terra. Deus já advertiu. Não faça, não se curve a eles, a idolatria. Não podemos ter idolatria porque a idolatria tira o lugar de Deus. Quando nós adoramos outra coisa, nós estamos tirando o lugar de Deus e colocando outra pessoa no lugar de Deus. Qual é a primeira lei de Deus? Não terás outros deuses diante de mim. Essa foi a primeira. Então, tudo que eu colocar no lugar de Deus, seja na área de idolatria, e como o pastor colocou, minha família, minha esposa, meu cônjuge, meu namorado, ou seja lá quem for, minha mãe, meu pai, no lugar de Deus, eu idolatrar, eu estou tirando o lugar de Deus, e isso é idolatria, e Deus não aceita. Também a gente precisa tomar muito cuidado com determinadas coisas. Por exemplo, muitos condenam veementemente quando alguém diz, eu adoro meu filho. Quando alguém diz, eu adoro meu filho, ele se prostra, se ajoelha e presta culto para o filho, é isso que ele está dizendo? Não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo, eu amo meu filho. Então, condenar por alguém dizer, eu adoro meu filho, é um puritanismo besta, porque não é esse o contexto que está se dizendo, eu adoro meu filho.
Eu adoro meu filho no sentido, eu amo meu filho, eu quero bem meu filho, eu quero ele perto de mim. Não está dizendo que ele está colocando no lugar de Deus. Então nós não podemos também partir para esse outro lado do puritanismo que leva a trágicas consequências ou condenações de coisas que não tem nada a ver com fé. Ali está falando de afeto. Porque existe muita gente, às vezes, né, a gente fala assim, nossa, eu adoro essa música, né? Eu adoro isso. E aí tem aqueles muito puritanos, olha, você não pode falar adoro porque, nossa. Gente, Deus sabe do nosso coração, você não está tirando o lugar de Deus naquele louvor ou naquela pessoa. É uma expressão de amor, de carinho, que você gosta daquilo, né? Então, existe esse lado que o pastor colocou de muito puritanismo, irmãos, que daí, de repente, né, a gente tem medo até de falar alguma coisa. Não é assim. Deus sabe do nosso coração que a gente não está colocando aquilo no lugar de Deus. A gente tem que não partir por esse lado. Isso faz parte, então, das leis espirituais, porque é a nossa fé. Nós estamos colocando a nossa fé. Onde colocamos a nossa fé? No versículo 7, diz algo que nós devemos tomar muito cuidado, que também é na lei espiritual. Diz assim, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Olha que pesado isso. E o que seria tomar o nome de Deus em vão? Vocês sabiam que o povo judeu, ele tem uma reverência ao nome de Deus tão grande que para alguém pronunciar o nome de Deus, precisa lavar a sua boca 7 vezes para daí falar o nome de Deus? É uma reverência, é um cuidado, é um apego. Mas eu diria que esse texto, ele é mais profundo do que vocês possam dizer assim. Então quando eu falo na frase assim, Deus me livre, por exemplo, eu estou usando o nome de Deus em vão. Deus, né? A gente às vezes costuma falar frases que colocam o nome de Deus, então é nesse sentido. Deus vai me ter como culpado porque eu usei o seu nome em vão? Eu vou dizer que nós devemos ter cuidado, sim, no nosso falar, né? Para não colocar o nome de Deus em coisas que não convém. Mas esse texto, essa lei de Deus é muito mais profunda do que esse linguajar nosso. O que está querendo dizer aqui é cuidado quando você fala em nome de Deus. Porque se você falar em nome de Deus e não viver aquilo que você fala, você está fazendo o nome dele vão. E é isso que Deus não vai ter por inocente. Entendeu? Quando eu prego, falo sobre Jesus, mas é para os outros, não é para mim. Eu não vivo aquilo. Então eu estou pondo o nome de Deus em vão. Ele é vão na minha vida. Ele não surte efeito na minha vida. Entende? Eu posso até falar dele, mas ele não faz parte da minha vida. É esse o cuidado que nós temos em não falar o nome de Deus em vão. É por isso que Deus não vai ter nós por inocente quando nós falamos e não vivemos. Porque o nome dele está sendo vão, ele não está surtindo efeito na minha vida. Eu estou colocando Deus, eu estou falando em nome de Deus, mas eu não vivo Deus. Então Deus não vai me ter por inocente. Mas você não falou em meu nome? Você não colocou na sua boca o meu nome? Mas eu não estava na sua vida. Eu não estava presente nas suas atitudes. Então o meu nome foi vão. E quando nós falamos daquilo que não vivemos, nós podemos causar escândalo, não é? Escandalizar. E ai se nós escandalizar o nome de Deus, que é santo. Então, este cuidado de Deus aqui nos 10 mandamentos, nas leis espirituais, tome cuidado em não usar o nome de Deus em vão. Fale de Deus, mas fale aquilo que você vive de Deus. Porque a teoria sem a prática não vale nada, não é verdade? A maioria dos nossos jovens aqui estudam,
estão fazendo faculdade. Tem muita teoria, mas só vai se complementar todo o processo quando vocês tiverem a prática. Porque só a teoria, a prática, ela faz parte, é o complemento daquilo que nós estamos aprendendo. Nós estamos aprendendo sobre Deus, teoria. Eu preciso aplicar o que eu aprendo na minha vida, prática. Porque uma coisa sem a outra não dá certo. E se eu uso só a teoria e não a prática, eu posso estar usando o nome de Deus em vão. Também tem outro viés que é importante a gente abordar, é que quando, tipo assim, ó, a gente está vendo diariamente, diurnamente, quando se pega um texto qualquer e tudo volta para uma determinada coisa. Tipo, vamos pegar o neopentecostalismo sobre a teoria da prosperidade. Qualquer texto que pregue vai voltar para isso. Então, quando nós usamos o nome de Deus para nosso benefício próprio, também é usar o nome de Deus em vão. Nós não podemos usar o nome de Deus em nosso próprio benefício ou para nosso próprio benefício. Então, e aqui eu vou um pouquinho mais longe. Muitas vezes até nas nossas divergências familiares. Muitos usam textos bíblicos para se apoiar em cima do seu erro. E isso é usar o nome de Deus em vão, porque você está errado. Mas você pega um texto bíblico fora de contexto e senta em cima e não assume seus erros. Então, gente, esse usar o nome do Senhor em vão é muito mais profundo e muito mais sensível do que nós podemos imaginar. Então, nós devemos ter cuidado. Nós, como igreja, por exemplo, eu como pastor, eu não posso pegar qualquer texto bíblico e reverter para o lado financeiro, ou perverter o texto bíblico, ou corromper o texto bíblico para trazer para o lado financeiro. Mas também, muitas vezes, em nossas próprias divergências, a gente pegar um texto bíblico para pretexto e para apoiar o nosso erro, também é usar o nome de Deus em vão. É isso que o pastor falou lá em Mateus 24, quando Jesus fala que naquele dia muitos dirão, mas Senhor, em teu nome, nós não fizemos isso e aquilo. E aí o texto diz, mas Jesus vai dizer, apartai-vos de mim, porque também praticaram a iniquidade. Quer dizer, eles usaram o nome de Deus em vão. Eles usaram o nome de Deus para benefício próprio, não foi para ajudar as pessoas, né? Eles apenas estavam querendo ter benefícios. Então, o que vai acontecer com essas pessoas naquele dia? Deus vai dizer, não, mas vocês também praticaram a iniquidade. Então, não há inocente. Então, olha a importância do não usar o nome de Deus em vão. Pregue, testemunhe. É muito bom, mas viva a palavra. Eu sempre cito essa parábola porque ela deixa muito claro que é das duas casas, a da rocha e da areia, porque fala assim, aquele que ouve as minhas palavras e as pratica. Então, é as duas coisas que andam junto, ouvir e praticar. Aquele que ouve e pratica, a casa está na rocha. Aquele que ouve e não pratica, a casa está na areia. Qualquer coisa derruba. Então, olha, a lei faz parte da lei espiritual de Deus. Não use o nome de Deus em vão. Viva aquilo que você fala de Deus. No versículo do 8 ao 11, Jesus então promulgou a lei do cuidado. E ele diz assim, lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque 6 dias fez o Senhor os céus e a terra e o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia de sábado e o santificou. Aqui, Deus estabeleceu um dia no Antigo Testamento que era o sábado. Nós estamos no Novo Testamento, não existe um dia específico. Qual o princípio que Deus estava criando? Que nós precisamos descansar. A nossa mente e o nosso corpo precisam de uma pausa.
é necessário. Deus nos fez assim. Nós não podemos virar o tempo todo. Por quê? O que acontece se nós não temos descanso? Por exemplo, jovens que ficaram 3 noites no acampamento sem dormir. O que aconteceu com eles depois do acampamento? O cansaço, ele impede até o nosso raciocínio. Quando nós estamos muito cansados, a gente não consegue pensar direito. A gente não consegue agir direito. Deus estipulou a lei do descanso, a lei de que nós precisamos tirar um dia para sair da rotina. Chega de trabalho, chega disso. Eu preciso do descanso. Ele precisa fazer parte. Por exemplo, quem trabalha registrado tem as férias. Por que vocês acham que existe férias? O patrão nenhum gosta de férias. Mas por que elas existem? Porque já Deus, quando fez os 10 mandamentos, é um princípio de Deus que nós precisamos de um descanso. Nosso corpo não aguenta. A nossa mente não aguenta. Nós precisamos tirar momentos de descanso, precisar tirar momentos de férias. Hoje em dia é muito difícil tirar 30 dias de férias. Ninguém dá mais, né? Mas os próprios psicólogos dizem que demora 15 dias para a nossa mente desligar. Por isso que é 30 dias. Não foi? Vamos fazer ali, vamos ver, vamos pôr 30 dias. Não foi na sorte assim, não, irmãos. Porque é a mesma coisa que se trabalha 30 dias. Não. É porque foi pesquisado. Tudo isso. Nossa mente demora 15 dias só para desligar da nossa rotina, de tudo aquilo que a gente vem. E aí, nos outros 15 dias, ela descansa. Só que hoje é muito difícil conseguir os 30 dias, né? É 20 dias e até porque colocaram na lei que não pode mais que isso, porque senão tinha firma que nem dava mais férias para os funcionários, né? Então, estabeleceu porque há uma necessidade de descanso. É interessante, irmãos, que hoje, por exemplo, eu vou vender minhas férias, eu estou pensando no dinheiro. Sabe quando que vai refletir isso? Quando você ficar mais velho. Vai refletir esses dias de férias que você não quis tirar. Irmãos, é um princípio de Deus. Nós precisamos do descanso, nós precisamos ter momentos de descanso na nossa vida. Nossa mente e nosso corpo precisam. E se Deus estipulou essa lei moral para nós, é porque ela é importantíssima na nossa vida. Então, um conselho: vai economizando o ano inteiro um pouquinho para que você possa tirar suas férias. Pode não ser 30 dias, mas que você possa ter um período de férias. É importante a gente observar aqui que o dia de sábado, aqui não está falando de dia da semana. Que, por exemplo, a gente vê os adventistas do 7º dia usando o sábado como lei que precisa ser observada hoje. Quando fala aqui o Shabat, que é no hebraico Shabat não é dia da semana. Shabat quer dizer descanso. Então, quando Deus criou, ele estava criando, então, o princípio de que o homem precisa, não só homem e animal, precisa de descanso. E quando Deus, então, aqui no Gênesis, ele fez toda a criação, e aí ele se apega, os adventistas se apegam que é o dia, que é dia. Então a gente vê no próprio texto que eles estão errando. Porque diz o texto aqui em Gênesis 2, 1 e 2. Diz assim: assim, pois, foram acabados os céus e a terra, e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. Muito bem. Então Deus terminou todas as coisas, e que dia que foi que ele terminou? No 7º. E ele diz que também neste dia ele descansou. Tem
Tem como a gente trabalhar e descansar no mesmo dia? Tem! Por exemplo, tem pessoas que trabalham no sábado até meio-dia. E à tarde? Descansa. Então, foi o que está escrito que Deus fez. Que ele terminou no 7º dia, toda a obra ele consolidou. E vamos então radicalizar. Não, mas Deus não fez nada no 7º dia. Beleza. Quem que criou o 7º dia então? Pelo menos o dia ele criou. Não cabe a argumentação dos adventistas dizer que é dia e não descanso. Então, o que Deus criou é que um dia por semana nós precisamos de descanso. Isso está também implícito no que Deus fez, inclusive com a terra. Que você plantava 6 e um ano você tinha que deixar a terra para descansar e só colhia o que dela nascesse naturalmente. Beleza, o povo não observou isso e Deus deixou a terra descansando 70 anos. Então é importante a gente saber que aqui eles estão apegados a algo que não é o que o texto está dizendo. Eles só se apegam aqui quando Deus diz, e o sábado, o santo sábado e tal. Mas é descanso, é Shabat. A palavra é Shabat, então é descanso, não é dia de semana. Aí a gente vai para o Novo Testamento, no Evangelho de João, capítulo 5, o próprio Jesus falando, ele tinha acabado de curar e houve um reboliço aqui. E aí no 5, no 17, diz assim, mas ele lhes disse, meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. O 18, por isso, pois os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava, era constante, não foi uma vez só. Ele fazia isso normalmente. Violava o sábado, mas também dizia que Deus era o seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Olha o que acontece. Então, se lá no Antigo Testamento não serve para eles, vão ver no Novo. No Novo está dizendo que o próprio Jesus trabalhava no sábado, fazia obra no sábado. Então, gente, não cabe essa que os adventistas do 7º dia diz que é o sábado, é o dia. Não, nós precisamos de um dia, pelo menos, de descanso. É isso que Deus criou, o princípio que nós, humanos e os animais, precisam de descanso. Mas não que deve ser rigorosamente o dia da semana. Não foi isso. Não é isso que diz o texto. Então, é importante a gente observar isso, que no capítulo 20, do 8 ao 11, está falando do princípio que Deus criou. Assim como aqui no 2:24, está sendo criado o princípio do casamento. Deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Era o casamento de quem aqui no Gênesis 2:24? De Adão e Eva. Muito bem. Quem que era o pai de Adão? Quem que era a mãe de Eva? Eles não tinham, porque os dois foram criados. Eles não tinham nem pai nem mãe. Por que se disse, então, que deixará homem pai e mãe? Deus estava criando o princípio do casamento. É assim que se faz casamento a partir de agora. Então, Deus estava criando o princípio, assim como está criando o princípio aqui, de que nós precisamos de descanso. E não quer dizer o dia da semana, mas é pelo menos a cada 7 dias, um dia nós precisamos descansar. Vocês acham que Deus se cansa? E por que Deus descansou então? Porque Deus estava criando um princípio, desde Gênesis, desde a criação. E nos 10 mandamentos ele coloca como lei, entendeu? Deus já tinha criado esse princípio desde o Éden. Agora, então, ele... Pode falar, Francisco. A minha questão é sobre a idolatria. A gente aprendeu que nós não devemos idolatrar estátuas e tudo mais. Só que nós devemos idolatrar a Deus e tomar cuidado com essa idolatração em vão. Isso é uma afirmação certa? Sim. Eu falar aqui de idolatrar Deus, no sentido de ter Deus como a única adoração, sim. Eu posso dizer que então eu idolatro a Deus. A minha idolatria é Deus. Mas quando Deus está colocando aqui é não idolatrar outros deuses. Então, se a minha idolatria for, digamos... É que quando você fala em idolatria, a gente já pensa no modo pejorativo da palavra, né? Mas se é Deus a minha idolatria, então não está errado. Fala, Kaline.
É que quando fala idolatria, já pensa numa imagem. Numa imagem, porque está associado, né? A nossa mente já associa a uma imagem. Aí a imagem, tipo, de Jesus... Peraí, não. De Jesus Cristo numa cruz, assim, aí não é certo, né? Não. Por exemplo, aquele quadro que tem a mesa da ceia, é certo ter na casa? É idolatria. Mesmo que não faça oração, não, nem idolatria. Porque é imagem. Só de ter já não é certo. Vocês acham, só um pouquinho. É que o texto diz, não farás para ti imagem. Só o fazer, e o Salmo 115 diz que Deus não torna-se semelhante a ele os que fazem e os que neles confiam, entendeu? Até porque ninguém sabe como que Jesus era, né? Nós não temos fotografia de Jesus para... Se nós tivesse a fotografia de Jesus, daí eu ter a foto de Jesus na minha casa errado? Não, porque eu tenho foto do meu pai, do meu filho, do meu irmão. Mas esse quadro da Santa Ceia é voltado para a idolatria, porque não é Jesus ali, né? Nem os apóstolos são os mesmos ali. A Karina colocou com relação ao crucifixo. Por que é errado? Primeiro, porque o crucifixo é Jesus morto. Nosso Deus não está morto. Nosso Deus vive. Ele não está morto. É isso que eu ia colocar aqui. Vocês agora. Vocês acham que eu posso usar uma cruz sem o Jesus ali? Ou não? Irmãos, nós cristãos deveríamos sim fazer uso da cruz. A cruz é o simbolismo do cristão. É a nossa vitória à cruz. Mas ela foi atrelada à idolatria quando se colocou o Jesus morto. Entendeu? Está atrelado à idolatria. Então, hoje, se eu olhar uma cruz, o que automaticamente eu vou atrelar? A morte, a idolatria, ao corpo de Jesus. Não é errado eu usar uma cruz, só a cruz não é errado. Mas no nosso contexto hoje, leva-se à idolatria. Então eu digo assim, não é errado, mas talvez não é muito aconselhável, não porque convém. As pessoas, é o que Paulo diz, todas as coisas são lícitas, mas nem todas me convêm. Porque ela vai levar as outras pessoas a achar que é idolatria. Deixa eu só, antes... Peixinho. Não, o peixe não é idolatria. Nós não estamos idolatrando o peixe. Não é idolatria, é símbolo, é diferente. Antes da sua pergunta, deixa eu só esclarecer uma coisa. É importante a gente observar algumas coisas. Quando fala-se adorar a Deus, ou idolatrar a Deus, como colocou Francisco, é importante a gente observar qual é a visão bíblica a respeito disso. A idolatria é fazer algo. Adorar a Deus, nesse contexto, não é idolatria. Por quê? João 4, 23 e 24 diz, e a hora vem e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, e são esses que o Pai procura. Por quê? Porque Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. O que é adorar a Deus em espírito? Gente, adorar a Deus em espírito, a gente vê espírito? Não. Se vê, está com algum problema, né? Então a gente não vê espírito. Então adorar a Deus em espírito, o que é? Adorar sem ver, gente. E então aqui entra uma outra coisa que é importante. Por exemplo aqui, quantos sabem, levante a mão, vou pedir para levantar a mão. Quantos sabem o porquê que a gente fecha os olhos para orar? Quantos sabem? Sabe o que acontece? Eu vou falar para vocês, essas coisas são que aprende lá como quando criança, eu também aprendi quando criança. Só que hoje a gente tem que ensinar para a escola bíblica de adultos, porque não se ensina mais quando é criança. O que acontece? Gente, quando nós fechamos nossos olhos para orar, muito diz que é para não distrair. Mentira, não sabe o que está falando. Não sabe do que está falando, é para não distrair, para não sei o que, nada disso. Quando a gente fecha os olhos para orar, a gente está mostrando para o reino espiritual a quem que nós estamos adorando. Para quem que nós estamos pedindo? Para o Deus que é espírito, que não se vê. Então estou fechando meus olhos para o reino espiritual saber, é para esse Deus que é espírito, que não se vê, que eu estou orando. João 4, 23 e 24.
Então nós cristãos, nós temos símbolos que nós damos por reino espiritual. Uma outra coisa, por exemplo, hoje estão facilitando conversões. Facilitando, coisa que Deus nunca fez isso. Deus nunca facilitou, Jesus nunca facilitou. Mas hoje nós estamos facilitando. Não, precisa não passar vergonha, não precisa vir aqui na frente. Precisa vir sim. Você está quebrando barreira no teu coração. Eu não quebro imagem de escultura. Eu não quebro. Sabe quem que quebra? O idólatra. Para ele quebrar no coração primeiro. Porque senão não adianta pegar o sacro e vai embora e ele ficar com o coração. Ai, não devia ter quebrado 17 anos de azar. Que 7 anos de azar? Então hoje nós estamos facilitando algumas coisas que não se facilita. Nós não devemos facilitar a conversão. Quem quer aceitar Jesus no seu coração? Também estamos criando uma confusão terrível. Sou eu que aceito, é ele que me aceita, que eu não sei mais de nada, ninguém mais sabe de nada. Sou eu que aceito, sim. Sou eu que aceito. Ou eu aceito o evangelho ou não aceito. A decisão é minha. Ele já me aceitou. Agora eu preciso aceitá-lo. Então é um casamento, é Cristo e a igreja. Para os dois se casarem, precisam ambos quererem. Não é só um só, não. Então, nós estamos confundindo com essa tal de politicamente correto, nós estamos confundindo as pessoas. Sou eu que aceito. Quem quer aceitar Jesus, levanta das suas mãos. Beleza, vem aqui na frente, quebre no seu coração esses preconceitos religiosos que você tinha e aceita Jesus Cristo para o único Salvador na tua vida. Então, não podemos facilitar essas coisas, senão nós estamos criando um grupo de evangélico covarde, que não confronta a sua fé, não defende a sua fé, não sabe o que está fazendo. Por quê? Porque está sendo escondida. Não precisa você ter vergonha de Jesus. Fica aí mesmo com vergonha. Não precisa vir aqui quebrar sua vergonha, não. Como assim? Aquele que se vergonhar de mim, eu me envergonharei dele. Onde está a palavra nisso? Nós estamos por politicamente correto, corrompendo a palavra. Princípios bíblicos, visão bíblica. Está errado. Eu não facilito que nem Deus facilitou. Por quê? Eu sou melhor que Deus, então. Sou melhor do que Jesus. Vou facilitar para esse povo, né? Está muito envergonhadinho. Que é isso? Onde se viu isso? Se Jesus não fez, eu vou passar por cima dele? Nunca. Ainda que eu sou fora de moda, fora de época, não tem problema não. Eu vou seguir a visão que está escrito que Jesus me deixou. Então, gente, nós precisamos aprender. Qual é a visão bíblica? Qual a visão do cristianismo? O que nós podemos, o que nós não devemos fazer? Então, essas coisas estão sendo corrompidas na nossa caminhada com Cristo. Por quê? Deus é Espírito. E é esse Deus que eu adoro. Qualquer outra coisa é idolatria. Foi feita não sei o que, é idolatria. Ah, mas é de Jesus e os apóstolos. É idolatria, não é para fazer. Olha o que diz o versículo 4 do Gênesis 20. Não farás para ti imagem de escultura, nem do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Os apóstolos estão aonde? No céu ou no inferno? Então não é para fazer mais deles. Ainda que seja sentado, reclinado no peito de Jesus, na mesa. Onde que está o Judas? Está no inferno. O próprio João 17 fala, o filho da perdição está no inferno. Então, não é fazer mais dele também. Nós estamos corrompidos no evangelho barato, que não corresponde com o evangelho de Cristo. Hoje vou falar a verdade para vocês, estamos idolatrando nossas famílias. Por que eu aconselho irmãos, aniversário de filho, de vó, de sogra, de não sei de quê, depois do culto? Não se observa mais isso. A família está em primeiro lugar. É isso, gente. Só que as pessoas têm medo de falar determinadas coisas. Eu falo porque está escrito. Não é para aquele que tem pai, mãe, filho, filha, qualquer coisa ama mais do que a mim, não é digno, gente. Digno. Isso quer dizer que se o pai fazer o que quiser, eu não te aceito. Porque você ama mais eles do que a mim. Eu não te aceito. Então nós precisamos parar com essa covardia de falar mentiras na frente de vocês, escondendo o que está escrito. Isso é corromper o evangelho. E Paulo diz que esse é outro evangelho. E aí ele diz assim, ainda que venha um anjo falar outra coisa que não seja o que está escrito, seja maldito. Então nós precisamos parar, gente, com essa coisa de brincar de crente. Porque tem muita gente corrompida porque a gente não ensina. Quando fecha-se os olhos,
A gente está dizendo, ó, é para esse Deus, que é Espírito, que eu estou adorando. E então, esse negócio de idolatrar a Deus, meio que saiu fora, entendeu, Francisco? Porque eu não estou fazendo imagem. Eu não tenho uma imagem. Eu estou adorando o que está no meu coração. Ao Deus que não se vê, que é Espírito, mas que é verdade, é real. Sobre a imagem, aquele colar também, que é a pomba, e ia falar isso agora, Kelly. Eu ia falar isso, Kelly. É errado do mesmo jeito. Tem muita gente que usa, né, pombinha do Espírito Santo. É idolatria, irmãos. É idolatria. Primeiro porque o texto diz que o Espírito Santo desceu como uma forma, parecia. Quer dizer, o autor que escreveu, ele colocou para a gente entender como foi que o Espírito Santo desceu. É como o Apocalipse, tem muita coisa figurada no Apocalipse. Uma besta com 7 chifres, não vai vir um monstro com 7 chifres ali, né? É figurado, é algo figurado. Então, quando fala que o Espírito Santo desceu em forma de pomba, é para que nós entendêssemos como foi que o Espírito Santo veio sobre Jesus. Ele não é uma pomba. O Espírito Santo não é uma pomba. Ele não pegou o corpo de uma pomba para se manifestar. Foi um sentido mais figurado do que literal do que aconteceu. Ele desceu na forma como se fosse uma pomba. E aí hoje se usa a pombinha como espírito. É idolatria. É idolatria até porque Deus diz que nós não devemos fazer imagem. Ainda que fosse. O Espírito Santo não é para fazer imagem. Ainda que fosse o Espírito Santo uma forma dele de pomba, não é para fazer imagem, né? E é Espírito, a gente não vê como que se viu o Espírito Santo, como que sabia que o Espírito Santo desceu sobre Jesus, como que o Espírito Santo, que é invisível, podia ser visto, porque daí ele tomou uma forma como se fosse uma pomba, para que todos ali, porque foi a manifestação no batismo da Trindade de Deus. Quem que estava no batismo? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. A Trindade se fez presente no batismo. Foi uma manifestação, uma representação, porque como que quem estava ali com Jesus, porque diz que de Deus se ouviu a voz. Este é o meu filho amado. Então, de Deus, quem estava com Jesus no Jordão ouviu a voz. Jesus foi visto, era carne e osso. E o Espírito Santo, se ele era Espírito, então ele veio numa forma como de pomba, para poder ser visto, porque houve a manifestação da Trindade de Deus no batismo. Então, foi única e exclusivamente, por um acaso, quando houve o Pentecoste, apareceu o Espírito Santo como pomba? Não, é especificamente no batismo de Jesus. Quando alguém é batizado aqui no Espírito Santo, alguma pomba sai por aí aparecendo? Não, gente, foi só especificamente no batismo para que a Trindade se manifestasse. Então, se eu usar, é idolatria. A Gabi e eu também queria saber se significa alguma coisa o peixe ou é só um símbolo assim criado assim para representar a Batista mesmo. O peixe, vou explicar por que o peixe simboliza o cristianismo. Todos aqui sabem que depois houve muita perseguição na igreja, né? Se matavam os cristãos, se levavam. Então, você falar que era cristão, você era morto. E como que eu ia saber se o Mike era cristão e eu não? Porque se eu falasse, podia me matar. Né? Era perseguição, era morte. Então se criou o peixe. Alguém vinha e desenhava uma parte do peixe, e se eu era cristão, eu sabia o que ele estava fazendo, eu ia lá e desenhava o resto do peixe. Então se sabia que nós éramos irmãos, éramos cristãos. Então se adotou o símbolo do peixe para que o cristianismo cristão, na época da perseguição da igreja, ele tivesse como se identificar. Porque eu não podia ter a liberdade de chegar e dizer, olha, eu sou cristão e você, né? Porque se eu dissesse para o Mike que era cristão e ele não fosse, ele podia me matar. Então, por isso que o peixe é o símbolo do cristianismo. O peixe entendeu? nunca foi... Ele não é uma adoração, ele é uma simbologia
simbologia. Ele nunca foi símbolo de idolatria. É. Nunca foi. Entendeu? Então é um símbolo do cristianismo. Símbolo nunca foi símbolo de idolatria, e sim símbolo do cristianismo. Falando sobre idolatria, os adultos aí estavam falando sobre a questão de imagem, só que eu gostaria de atualizar essa pergunta mais para o contexto jovem, né? Porque contexto com mais tecnologia, porque os adultos têm imagem e tal, né? O pessoal é um pouquinho mais experiente aí, né? É mais antiga, né? No caso, por exemplo, dos jovens, supor assim, post no Facebook contendo, por exemplo, a imagem de Jesus, imagem de Santa Ceia, ou até a cruz, Jesus na cruz, essas coisas, é considerado também? Tem post, por exemplo, a minha capa do Facebook é um símbolo da cruz, dizendo que ele ressuscitou. Então, por exemplo, a diferença. Quando a gente está querendo, por exemplo, expressar a nossa fé, expressar o Deus que nós servimos para uma idolatria. Especificamente sobre o teu post que eu vi, ali você está expressando a tua crença. A tua crença. Por exemplo, eu vou fazer um post, já está pronto o post da Páscoa. Eu vou fazer um post, então eu não vou estar idolatrando o túmulo, que é o que eu vou colocar. Não vou estar idolatrando o túmulo. Eu estou mostrando que a minha fé, o meu Redentor, ele vive. Ele não está morto, ele vive. O contexto diz se é idolatria ou se não é idolatria, entendeu? O contexto diz, no seu caso, a maneira que você postou lá está mostrando a tua fé. Então não é idolatria. Com relação a isso, é mais ou menos assim. Uma coisa é eu expressar a minha fé. Eu não estou me encurvando àquela imagem. Eu não estou prestando culto àquela imagem. Eu não estou colocando aquela imagem em pé de igualdade com Deus. É o contrário. Eu estou mostrando que a minha fé é em Deus que ressuscitou. Isso não é idolatria. Não é idolatria usar uma camiseta com um versículo bíblico, ou com a cruz, ou com o leão, né? É uma referência sobre a minha fé. Assim como outras religiões também fazem referência à fé deles. É diferente fazer uma referência do que eu prestar culto àquela. Com relação ao versículo que o Carlos já estava falando, esses dias eu falei aqui na classe dos jovens que o pastor e eu também ficamos extremamente bravos quando se coloca aquele pessoa de rua, mendigo, tal, lá recitando a Bíblia e coloca aquilo como, nossa! Irmão, sabe o que entra nesse contexto? Aquilo que a gente falou de usar o nome de Deus em vão. Porque ele sabe a Bíblia, mas ele não pratica. E tem muitos cristãos postando no Facebook, olha, que o mendigo sabe mais do que eu. Irmãos, ele está usando o nome de Deus em vão. Ele conhece, mas não pratica. Que moral que ele tem para falar de Deus? Não é porque a gente conhece de cor a Bíblia que ela faz efeito na minha vida. Nós vamos terminando de contra esses de que pega uma pessoa que não é cristão, que não segue a Bíblia, mas conhece um pouco da Bíblia e coloca lá como, nossa, olha só. E o Carlos, né? Você tira uma selfie de você e coloca em cima um versículo bíblico. Gente, é texto fora do contexto. Você está querendo falar de Jesus? Não, você está querendo que as pessoas vejam a sua foto. Ninguém, na maioria das vezes, vai ler o que você escreveu em cima, vai olhar a imagem. Entendeu? Então, irmãos, se você quer evangelizar, evangelize com o texto e não com a sua foto. Pode falar, irmã. Então, pastora, em relação ao assunto da cruz, que se relaciona à crucificação de Jesus, né? Então, nesse contexto, caso a pessoa venha usar uma corrente com uma cruz e ela não tiver adoração por essa cruz, significa o mesmo simbolismo do que peixe. Com uma camiseta, no caso. Sim. Então, não é uma coisa proibida. Não é uma coisa quiser proibida. Usar uma cruz. Não tem nada a ver. Certo. A cruz sem o Jesus morto ali. Isso. O que é idolatria? O Jesus morto.
Certo, A certo. cruz não, a cruz é um simbolismo Aí fica a mesmo critério do peixe. Aí fica a critério. de cada Só que um. como a Igreja Católica, vamos Usa muito colocar a assim, cruz, né? que dominou por séculos, ela atrelou muito a cruz à idolatria, hoje em dia é difícil a gente fazer essa desassociação, Entendi. entendeu? Porque veio por muitos e muitos, até séculos, sendo feita a cruz como idolatria. Colocada Então, no relacionado à camiseta, não seria muito Não. legal você colocar uma cruz na camiseta também. Se não tiver, né? não tem problema, né? Que eu Sei, falei, sei. é uma expressão da tua fé. Sei. Você não vai adorar a camiseta. Uhum. Você não vai colocar a camiseta no altar e se prostrar a ela. Sim, Não sim. tem problema nenhum. O que Deus está falando é não fazer a imagem, depois ir lá e se prostrar diante da imagem. Por exemplo, se você usar uma camiseta com a cruz, você está dizendo que você é cristão. Certo. Quando nós vemos uma cruz, nós pensamos em Cristo. Quando nós vemos o peixe, nós sabemos agora, para quem não sabia, quando nós vemos o peixe, nós sabemos que é cristão. Então, há diferença entre você usar uma correntinha com uma cruz e você usar uma camiseta. Não há diferença, é a mesma É a coisa. mesma coisa, então não Você tem nada a ver. Não tem nada E a só ver. mais uma coisa, sobre o simbolismo, que até eu tenho esse costume, não sei se os irmãos que estão no grupo de oração já perceberam, eu coloco sempre a pombinha como significado da paz. Então, nesse caso, eu estou errada, né? Está errado. Olha, irmão, vocês me pomba perdoem, porque eu fiquei sabendo disso agora. Está perdoada, você está no processo. Estamos no processo. Se associa a pomba à paz, mas aí não tem nada a ver com Deus, com o Espírito Santo. Tá? A pomba como símbolo de paz é uma coisa feita por homens, não de Deus. A pomba como símbolo de paz foi uma coisa feita por homens, tá? Que quando soltava a pomba branca, gente, antigamente não tinha internet, para os jovens aí, como o Fernando falou, no contexto, para contextualizar, antigamente, né, muito antigamente, não tinha internet. Não tinha nem jornal, era sinal de fumaça. Então, antigamente, para mostrar que alguém estava se rendendo ao outro numa guerra, se colocar uma bandeira branca, o que simboliza a bandeira branca? Paz, acabou, estou me rendendo. Se soltava pombas brancas, estou me rendendo, simboliza que eu não quero mais, eu quero paz. Entendeu? Hoje, na era digital, não precisa soltar a pomba branca, né? É só falar, todo mundo já fica sabendo que o negócio acabou. Entendeu? Então, essa daqui, a pomba é símbolo da paz, é algo humano. E que a pomba é o Espírito Santo também é uma má interpretação do texto. Aprofundando um pouquinho no nosso símbolo aqui, esse símbolo fui eu que fiz. E então eu sei dos significados e eu coloquei com significados. E o Carlos perguntou por que não tem a pomba no nosso... Porque senão seria idolatria, entendeu? Nós teríamos nosso símbolo da igreja, uma idolatria. Então eu vou explicar para vocês. O peixe é porque nós somos cristãos e a pastora explicou o que simbolizava. Lá atrás um fazia um lado e outro vinha e completava. Então somos cristãos. Se não era, fazia outro, nem tinha não sabia, porque era só um símbolo cristão. Porque se a pessoa se identificasse, era morto. Era morto, então pagava com a vida. Beleza, então nós somos cristãos. Nós adoramos ao Senhor Jesus Cristo. A Bíblia é porque, isso aqui é uma Bíblia, é porque é a única regra de fé e prática que nós observamos é a Bíblia. Nós não temos, por exemplo, estatuto não está acima da Bíblia, ela tem que se render à Bíblia. Nós não temos regimento interno, nós não temos nada além da Bíblia. A única regra que nós seguimos para a nossa fé é a Bíblia, que é a palavra de Deus. Mais nada. E aqui dá para vocês verem como que é que a gente então segue a nossa fé. O fogo é que nós somos pentecostais. O fogo, esse aqui é uma chama de fogo. Então é que nós somos pentecostais. O que é ser pentecostal? Pentecostal é que nós cremos nos dons e atuação do Espírito Santo hoje, nos nossos dias.
Quem não é pentecostal, eles são tradicionais. Os tradicionais, eles creem que os dons e manifestação do Espírito Santo cessou com João Batista. Eles creem nisso, que não, hoje não. Então não há cura, Deus não cura mais, Deus não batiza com o Espírito Santo, não tem dons. Tudo isso, eles dizem, se chegar um endemoniado, eles levam lá, dar uma injeção no posto, porque não ora por endemoniado, entendeu? Então não há libertação. E nós não, nós cremos porque nós somos pentecostais. Então pentecostal é isso. Nós cremos nos dons e atuação do Espírito Santo para os nossos dias. Então, é por isso que é uma chama. Aliança. Aliança é, nós estamos em uma aliança entre nós, irmãos, e entre nós e Deus. Então nós vivemos uma aliança com Cristo e também com os irmãos. É isso que simboliza essa aliança aqui, é um compromisso que nós temos uns com os outros e com Deus. É por isso que eu falo, ó, você não vai, justifica, avisa, porque nós temos um elo, nós temos um compromisso. É assim que funciona, essa é a visão. E o coração? O coração é o amor que nós vivemos. Nós precisamos viver em amor, não só falar de amor. Falar de amor é fácil. Viver o amor é que é difícil. Então, nós aqui procuramos viver o amor e não só falar de amor. Então, é por isso que tem o coraçãozinho aqui. E o símbolo da nossa denominação, esse aqui é o símbolo da nossa denominação, é que nós não estamos sozinhos, nós pertencemos a um grupo maior. E essa denominação a qual nós pertencemos, ela existe aqui no Brasil desde 1911. Foi em 1911 que foi inaugurado, então, o John Ogman veio da Suécia e inaugurou um trabalho batista independente aqui no Brasil. E que foi instituída como convenção em 54. Então, nós não estamos sozinhos, nós pertencemos a um pool de igrejas da mesma fé e ordem. Mesma fé e ordem. Então, é isso que simboliza aqui esse símbolo. Para quem aqui não sabe, é Convenção Batista Independente. Convenção das Igrejas Batista Independente, é CIB. CIB. Então, nós pertencemos, a nossa igreja faz parte de uma convenção de mais ou menos 1000 igrejas, e aqui no Brasil, e é Convenção das Igrejas Batistas Independentes. Então, nós não estamos sozinhos. É isso que simboliza o nosso logo da igreja. E qual que o nosso slogan? O nosso slogan é todos a serviço do reino. Por quê? Porque no reino, eu vou falar, parece chavão, mas não é. No reino todos servem, em ambos os sentidos. Então, você está apto para trabalhar para o reino e você é importante no reino. Você não é qualquer um, não. Todos servem. Então, todos nós trabalhamos. Mas todos nós temos valor. É nesse sentido. O valor que eu tenho é o valor que você tem. E assim como eu posso trabalhar, você também pode trabalhar. É isso que quer dizer o nosso slogan. Todos a serviço do reino. É isso. Então, no reino, todos servem. Nesses dois sentidos que eu coloquei. Todos servem no sentido de importância e todos servem no sentido de trabalho, que todos podem trabalhar. Ó, uma cabecinha e os braços levantados assim, ó. Que é de foto de cima mostrando. Então isso quer dizer, pode ver que são todos voltados para fora. O que isso quer dizer? O que isso significa? Isso significa que a igreja abençoa a cidade. Faz 12 anos que eu estou aqui, eu nunca fui na prefeitura pedir algo para a igreja. E nós fomos ali numa reunião dia 20, na outra segunda-feira. Não nessa que passou, na outra. Estivemos numa reunião ali na prefeitura e vou falar para vocês que eu era o único dos que ali estavam que nunca pediu nada para o prefeito. O único pastor que nunca pediu nada para o prefeito. E até ele brincou lá que estava só eu e o padre. Ele chamou nós lá no gabinete dele e os outros pastores estavam numa salinha ali do lado. Então, ele até brincou com a gente. Mas é nós que precisamos abençoar a cidade. Nós não devemos querer receber coisas, não, é o contrário, é nós que abençoamos a cidade.
Então, nós não podemos estar ou ser corrompidos por presentes, por isso, por aquilo. Então, assim, ó, eu não tenho preço. Se uma pessoa chegar e hoje me der R$1 milhão de oferta. Se uma pessoa hoje me der R$1 milhão de oferta, amém, vou ficar muito feliz, né? Vou comprar meu celular novo, meu S8, 9, né? Beleza, vou ficar muito feliz. E amanhã essa mesma pessoa cometer um pecado, ela vai ser corrigida tanto quanto qualquer um. Eu não sou corrompível, eu não tenho preço. Não é porque me deu que eu vou passar. Não, tudo bem, você me deu R$1 milhão ontem, né? Hoje tudo bem, pode pecar, não tem problema. Não, vai ser corrigido do mesmo jeito. Eu não tenho preço, gente. Então, eu não posso, porque eu recebi um benefício, passar a mão na cabeça do pecador, porque senão eu estou participando do pecado dele, tanto quanto ele. E eu não quero responder pelo pecado dos outros, não. Eu não vou responder pelo pecado de ninguém. Eu vou responder pelos meus e que eu peço perdão sempre. Mas eu não vou responder pelo pecado dos outros. Não tenho preço, não. Pode me dar R$1 milhão hoje. Amanhã vai ser corrigido se errar. Porque essa é a minha função que independe de humano. Essa função é divina, veio do céu, foi Deus que me chamou. Então, falando da igreja pentecostal, né? Quando eu vim para cá, para Batista, há uns 6 anos atrás, a minha cunhada fez essa pergunta para mim. Onde você está congregando? Eu estou congregando na Igreja Batista Independente. Mas lá é fácil de congregar, né? Lá eles aceitam bastante coisa que aqui na nossa igreja não aceita. E eles não são pentecostais, não tem nada assim, não impõe muita coisa. Então lá é fácil de congregar. Eu falei assim, ó, eu ainda não conheço muito, mas o pouco que eu conheço se vive muito a Bíblia. Se pregam a Bíblia. Passou algum tempo, então para você, aí depois conversando de novo da igreja, falando, ela foi e falou assim para mim, mas na igreja tem o pessoal que é mais importante do que o outro, porque na minha tem o pessoal mais chegado do pastor. E aqui, como todo mundo sabe, a Clara com o Fernando namoraram aí 5 anos, então nesse namoro aí há 5 anos, e ela disse isso. Então, para vocês ficou mais fácil porque a tua filha namora o filho do pastor. Eu falei, você não sabe o peso que isso traz para a gente dentro da igreja. Não tem nenhum passa-mão, não. Quando tem alguma coisa a ser corrigida, o pastor bate palma e fala o que ele tem que falar. Então, assim, igual o pastor falou, a gente não pode se vender por nada. Então, assim, aparentemente parece que é tão fácil, né? Mas todo dia você tem que tirar um tempo para fazer o seu devocional, ler a palavra, mesmo sendo sogra do filho do pastor, ser cobrado, e muitos acham que não é cobrado sim. Então, assim, isso não faz nenhuma diferença. Nós estamos aqui para servir a Deus e não para servir pessoas. Então, isso não pode ser confundido. Porque quando ela me fez essa pergunta, eu fiquei chateada. Porque eu não tive coragem de responder ela o que estava no meu coração. Porque o que estava no meu coração era muita coisa. Eu respondi somente aquilo que, né? Então, assim, estamos todos a serviço do reino. Então, muitas vezes as pessoas acham lá fora, muita gente, viu, gente, aqui dentro da nossa cidade e fora da nossa cidade, acha que aqui dentro da nossa igreja é fácil servir a Deus. Não foi, nunca será, né? É o que a Ivete colocou, irmãos. Nós temos, assim, ó, que separar as coisas. Por exemplo, uma coisa é a Ivete e o Toninho serem pais da Clara, nossa nora. Isso socialmente. No âmbito da igreja, eles são membros como qualquer outro. Nós temos 2 filhos que congregam aqui, e os 2 já foram para a disciplina. Infelizmente, né? Para vergonha. Mas precisou de disciplina, tiveram disciplina. Assim como outros jovens, igualzinho. A disciplina foi igual para eles. Como foi para o Kaique, que ficou várias vezes. Quer dizer, o Kaique, o Fernando, não teve um pouquinho a mais por ser filho do pastor, nem um pouquinho a menos por ser filho do pastor, entendeu? É igual. A igreja, nós não podemos confundir o que é amizade do que é ministério.
A Taimara está com nós desde o começo da igreja. Eu amo a Taimara, mas já dei muito puxão de orelha na Taimara. Não é porque eu conheço a Taimara desde sempre, desde o começo da igreja, faz 13 anos já, né, Taimara, que nós estamos juntos. Eu tenho uma intimidade muito grande com a Taimara. Eu vi ela crescer, eu vi ela... Mas não é porque nós temos essa intimidade que eu não vou corrigir. Eu não posso confundir ministério com vida social. Na vida social, nós temos afinidades, pessoas né, que são mais chegadas, outras menos. No ministério nosso, todos são iguais. Não há diferença. Ah, porque é filho, porque é nora, porque é pai desse, ou porque é amigo íntimo. Não. Eu e a Vivi, nós somos muito amigas, até porque a Vivi veio do Sul também, então foi automática a nossa amizade. Mas a Vivi, se precisa ser corrigida, ela vai ser corrigida, já foi, né? Quando o pastor chega lá, ela geralmente já sabe que... Engraçado, né? Quando eu chego na casa, todo mundo, opa, vem, entra. Quando Isaías chega, tá, e agora? O que será que vai ser? Será que é uma visita? Será que eu fiz alguma coisa errada? Há uma diferença nisso. É o que eu fiz. A Vivi, como ela é bem direta, ela já... paz essa vinda? Outra coisa que as pessoas confundem, irmãos, sobre sobre ser pentecostal. Nós, como o pastor diz, nós somos pentecostal. O que é ser pentecostal? É crer na atuação dos dons. Como a gente costuma brincar. Nós somos pentecostais, nós não somos barulhentos. Nós não somos neopentecostais. Entendeu? Que é glória a Deus, aleluia. Não estou dizendo que isso é errado, irmãos. Estou dizendo que a gente precisa ter discernimento. O neopentecostalismo, ele vai no extremo de que a pessoa fala assim... Porque Deus mandou dizer, glória a Deus, aleluia. Nem espera a pessoa falar, nós pentecostais, Deus mandou dizer, nós ficamos caladinhos. Fala o que Deus mandou dizer e eu vou avaliar se está de acordo com a Bíblia. Se está de acordo com a Bíblia, glória a Deus e aleluia. Entendeu? Nós avaliamos, nós vemos, né? Eu já fui em igrejas neopentecostais que a pessoa está falando do diabo e tem gente dando glória a Deus. Não está prestando atenção no que está falando porque é automático. Entende? A pessoa está falando do diabo, está dando glória a Deus. Mas peraí, que loucura é essa? Né? Então nós somos pentecostais. Pentecostais é quem acredita nas atuações dos dons para os nossos dias. Nós acreditamos. E pentecostal, e ser batista não quer dizer que nós somos mais light com relação ao pecado. Não tem nada a ver. Mas é uma coisa que as pessoas colocam. Ah, você é batista, então o pecado está liberado. A gente não pode confundir a questão de amor, de ministério, nós não podemos confundir. Então, quando a Bíblia diz que filho há que não receba correção, se não recebe correção, não é filho, é bastardo. Então, o que acontece? A correção é um sinal de amor, não é um sinal de ódio, de raiva, é sinal de amor. Se está corrigindo, é pro bem. Então, nós não podemos confundir isso, que, pastor é bravo, que é isso. Não, eu amo e vou corrigir quando necessário. Quando não necessário, vamos dar risada, vamos se abraçar, vamos fazer churrasco, entendeu? Mas quando precisa corrigir, eu vou corrigir pela palavra. Essa é a diferença, seja lá quem for. Ninguém tem estrela na testa, não. Seja lá quem for, tá certo, tá errado. Então nós não confundimos isso. Eu só não falei também do neopentecostalismo. Eu preciso, como eu falei dos tradicionais, dos pentecostais, então eu vou falar do neopentecostalismo. Quem são os neopentecostais? Os neopentecostais são aqueles que pregam muito a doutrina da prosperidade. Então enfatizam muito a prosperidade, enfatizam muito cura, tal, mas não conhecem Bíblia. Então há um monte de heresias lá, porque eles não enfatizam o ensino bíblico. Então quem não conhece a Bíblia vai errar muito,
Porque não conhece. E a base de fé é a Bíblia. E os neopentecostais não conhecem Bíblia. É barulho, é práticas que um passa para o outro. Tipo assim, ó. Por que nós não trabalhamos na visão de células? Nós não trabalhamos na visão de célula. Por quê? Essa é uma visão que Deus deu a alguém e está sendo repassada e a maioria das igrejas está vivendo isso. Por quê que nós não entramos nessa? Porque Deus me deu uma visão. E é nessa que nós vamos seguir. Então, nós temos uma visão de trabalho, não precisamos importar nada. Só que as pessoas, os neopentecostalismos, o outro está fazendo, eu vou fazer, porque deu certo lá, vai dar certo aqui, mas não tem base nenhuma bíblica. É uma ênfase muito grande em prosperidade e se esquece da palavra. A igreja que faz campanha significa que ela é neopentecostal? A gente não pode dizer isso, porque, assim, ó, eu não vejo base bíblica para a gente fazer campanhas. Eu não vejo, por isso que a gente não faz. Não quer dizer que seja neopentecostal também. Tem igrejas tradicionais que fazem campanha, ou pentecostais que fazem campanha. Aí vai da visão do pastor. Então, eu não vou falar para você que é pecado fazer campanha. Não é isso. Eu só não vejo como eu prometer algo que nem Deus promete. Então vamos supor assim, venha que você vai ser curado. Beleza. E se o plano de Deus é que você morra? Como que eu posso te prometer a cura? Eu estou te falando algo antibíblico, porque eu não sei qual é o propósito soberano de Deus. Então eu não posso fazer uma campanha que eu vou escandalizar muita gente. Pessoas vão receber cura? Vão receber cura. Mas não precisa de uma campanha para você receber uma cura. Entendeu? Não precisa. Deus pode te curar você sentadinho ali. Se Deus quiser te curar, Deus vai te curar sentadinho ali. Outra coisa, por que a gente não aconselha que vocês vão visitar outras igrejas, tal? Por que a gente não aconselha? Visão, gente. Por causa da visão tem muita heresia difundida por aí e vai confrontar vocês. E eu falo para vocês que nós tivemos, eu vou enumerar aqui pelo menos 5 pessoas saíram da nossa igreja porque foi visitar uma outra e veio de lá com um monte de questionamento e saiu da nossa igreja porque questionou coisas que não se questionam. Pelo menos 5 pessoas. Aqui na nossa cidade mesmo. Igreja da nossa cidade mesmo. Foi fazer visita lá e voltou com um monte de questionamento. Fizeram oração e não sei o que em nome de Deus. E aí chegou aqui e se mandaram. Pelo menos 5 pessoas. Então, é por isso que eu não aconselho esse tipo de coisa. Porque aqui nós estamos praticando alguma coisa contra a palavra? Tem alguma coisa de heresia aqui no nosso meio? Se tiver, pode apontar. Entendeu? Agora, acharam e aí vieram aqui me questionaram. Eu entendi, falei a verdade, mas não teve jeito. Então, é por isso que tudo que Deus tem para você, Deus está preparado para você aqui. Você pode estar sentadinho aí. Não precisa vir receber oração para ser curado, porque Deus vai te curar. Se Deus tem a cura para você, Deus vai te curar. Entendeu? Irmãos, então nós estouramos no nosso tempo. Nós só vimos as leis espirituais e a lei do descanso. Faltou as leis de caráter ou leis pessoais e as leis sociais que vamos para sábado que vem, ok? Quando a gente começou a frequentar, né, o culto, o Ju, ele saiu internado com o diagnóstico que ele tinha que fazer a cirurgia do refluxo. E nós não aceitamos e vimos que foi livramento de Deus para ele sair do hospital, porque eu senti que se ele operasse eu ia perder ele, porque ele era muito pequenininho. E aí isso ele veio para casa ainda tendo muito vômitos, né? E aí um dia eu tinha acabado a janta para ele, a gente estava indo lá onde era lá perto do Santo Antônio, e a gente deu a janta e ele vomitou tudo. E era culto de Santa Ceia. Eu troquei ele rapidinho e fomos pro culto. E na hora da Santa Ceia, eu não orei a Deus, não pedi nada, mas eu sempre estava clamando ao Senhor. E no culto de Santa Ceia ele foi curado. E como que eu sei? Porque ele na quarta-feira ia fazer o exame para saber o grau do refluxo. E o médico só faltou virar ele de ponta cabeça, assim, e não achou mais nada, não tinha mais nada. Então Deus, irmãos, Deus ouve a nossa oração. Deus ouve. Onde nós estivermos, Deus ouve. Então, se Deus tem cura, Ele vai entrar com a cura. Se Deus tem libertação, Ele entra com a libertação. E tudo isso nós temos aqui. E Deus age
Muito importante que a pastora Terezinha falou, num culto de ceia. Irmãos, há um mistério na ceia. Tem muita gente que deixa a ceia passar de qualquer jeito. Não. Durante a ceia pode haver cura. Durante a ceia pode haver libertação. Durante a ceia pode acontecer coisas que nós não imaginamos, porque há um mistério na ceia, que nós não imaginamos. Então, a ceia, por que Jesus deixou a ceia? Porque é algo importantíssimo. Aquele que não come e não bebe do meu sangue não tem vida em si mesmo. Vamos colocar em pé, então.